Boa tarde, comunidade PTS, caros compatriotas. É o Gilson Alves, o presidente do PTS, que vos está a falar. Na Semana do Trabalhador, vamos falar de um tema muito especial para nós. Nós, no PTS, preocupamos-nos bastante com os trabalhadores cabo-verdianos e, particularmente, com o efeito que o emprego e o trabalho têm no desenvolvimento do país. É uma questão muito sensível. Temos vindo a assistir há manifestações de trabalhadores que estão descontentes e com alguma razão sobre os salários que são muito baixos neste país, mas nós achamos que é necessário introduzir uma questão muito importante. Assim, indo direto ao assunto, nós achamos logo à partida que o salário mínimo é uma péssima ideia para o país. Vamos começar pelo início. É sabido, alguns países muito particulares decidiram abolir o salário mínimo na sua economia. Falo da Alemanha, da Islândia, da Noruega, da Finlândia, da Suíça, da Itália. E esses países, logo à partida, têm uma característica muito importante. São países desenvolvidos, são países que têm economias muito estáveis e são até, eu diria, o sonho de qualquer imigrante económico. Muito embora no PTS nós não queremos que isto seja um problema do futuro, a imigração económica. Mas esses países também têm uma característica muito especial. São países que têm uma sindicância, uma organização muito forte. São países que decidiram abolir o salário mínimo, mas são países que também têm sindicatos fortes, protegidos pelo governo, que quando há discussões entre patrões e trabalhadores, por não haver o salário mínimo, os sindicatos têm de estar muito organizados e muito disciplinados. É neste sentido que nós, no PTS, achamos que a questão do salário mínimo é uma má questão e que deve ser abolida em Cabo Verde. Eu sei que é uma questão polémica, mas vamos ver as coisas neste sentido. Se nós estimularmos a mentalidade do empregado, se nós estimularmos a mentalidade do conforto no salário, e se nós dissermos que isto é um bom caminho para a questão do emprego, estamos a criar um outro problema que está na outra face, diametralmente oposta. Nós entendemos, a criar um problema de empreendedorismo. Quando há muita disponibilidade para um salário mínimo, para essa espécie de conforto, há uma tendência a uma diminuição da criatividade, a uma diminuição da procura da felicidade pelos próprios meios. O PTS, desde o primeiro dia, definiu que uma das suas principais características seria a soberania económica. Não só a soberania económica da nossa nação, mas também a soberania do indivíduo. Aliás, é por ali que começa a nossa soberania económica. O indivíduo tem de ser estimulado a empreender. Nós, no PTS, obviamente que nós queremos um país de empreendedores e não de empregados. Se há uma alta tendência para o empreendedorismo no nosso país, se este for o caminho que um governo, e nós achamos que o PTS tem melhores condições para fazer isso, vai estimular, então o próprio preço do trabalho, porque na nossa economia o trabalhador deve procurar empreender, o próprio preço do trabalho, numa economia sem salário mínimo, vai aumentar. Isso tem, talvez, um efeito que é paradoxal, mas não é difícil de entender. O preço do trabalho aumenta, o autoemprego aumenta, as condições de trabalho aumentam e o país desenvolve de uma forma muito melhor. Nós, no PTS, então, achamos que os sindicatos em Cabo Verde têm de se organizar, têm de se disciplinar. E é por aí que as coisas começam. A outra questão é a questão de um governo num país sem um salário mínimo definido. O governo, neste país, tem de ser interventivo. Tem de ir às negociações e tem de defender o sindicato que defende o trabalhador. Portanto, o neoliberalismo deste governo também é muito culpado. Porque basta definir um salário mínimo num governo MPD e depois abandonar os empregadores e o trabalhador à sua sorte, obviamente que não vai haver nenhuma melhoria. Num governo PTS não há salário mínimo e o governo vai intervir. E nós garantimos que o trabalhador que hoje recebe 14 vai receber 28.
ou 30, porque o Governo não vai permitir, mesmo que não haja salário mínimo definido, não vai permitir que o trabalhador seja abusado. E é esse o nosso ponto de vista. Até para a semana. Muito obrigado.